Você viu aí, né? Hoje é o Dia Mundial de Combate à Dor, né? Eu vi. Um dia importantíssimo, não é verdade? Hoje até a É, doutora André falou na televisão sobre o Dia Mundial de Combate à Dor. É um dia que foi criado para trazer conscientização, né, sobre essa doença. Eu acho super legal sempre a gente trazer esse conceito de que dor crônica é doença, né, para essa doença que acomete até 4 a cada 10 pessoas, né? Estima-se que a gente tem entre 37% da população mundial sofra de dor crônica. A gente não tem esses dados no Brasil de epidemiologia, mas os da literatura mundial fala até em torno de 40% sofrendo de dor crônica. É muita gente sofrendo de dor crônica. é um batatão, um catatal de gente. E a dor crônica ela pode trazer muitas consequências para a vida das pessoas, né? Daí a importância da gente diagnosticar e tratar a dor crônica. A gente tem consequências sociais, consequências econômicas, consequências psicológicas, além das óbvias consequências físicas, de limitações que a dor crônica traz para a vida das pessoas. Então, é uma doença que traz muita incapacidade, muita limitação, tem uma importância muito grande. Então, a gente tem que trazer realmente, esse dia é muito importante para trazer luz para essa doença. Muito bem. Giovânia está na área, vou aceitando ela aqui também. Afinal, a Giovânia hoje participará conosco, ela que faz parte dessa equipe da instituição no combate aos pacientes portadores de dor. Olá, Ao Giovânia, boa combate aos pacientes, noite. não ao combate à dor. Ao combate aos pacientes com dor crônica é fogo, né? Ao combate à dor crônica que acomete vários de nossos pacientes. Giovânia Muito bem. maravilhosa. Giovânia foi E muito aí? elogiada hoje pela minha paciente, viu, Giovânia? Ah, ela é maravilhosa. Giovânia sempre Amei, brilhando. amei atender ela. Ela é maravilhosa mesmo. Uma paciente que retornou hoje, doutor André, para o consultório, uma paciente que tem espondilite anquilosante e que tem muita dor sacroiliaca. E ela foi hoje para a segunda consulta dela e ela está sem dor somente com o tratamento da nossa equipe interdisciplinar. Olha que incrível. A gente não fez nenhum procedimento nela, a gente tratou ela só com nutracêuticos e com a nossa equipe interdisciplinar. Giovânia, maravilhosa. Doutora Mariana Herzog, nossa nutricionista topíssima também. E a doutora Mariana Azevedo, nossa psicóloga, foi sucesso total. Ela voltou hoje sem dor. Muito bom. Muito bom. Quer contar o caso dela? Então, uma paciente jovem, uma paciente que vinha com muita dor lombar, uma dor lombar incapacitante, né? Uma paciente que chegou aqui bem, né? Como a maioria dos nossos pacientes chega, né? Bem desesperada, era uma paciente que já tinha dor há bastante tempo, tinha esse diagnóstico de espondilite anquilosante, já tinha feito inúmeros tratamentos, já tinha feito imunobiológico, já tinha feito várias coisas. E a gente propôs para ela, né, que é o que a gente acredita muito, que é o trabalho interdisciplinar, sempre pensando na integralidade do cuidado. Então, foi uma paciente que foi encaminhada para o nosso protocolo interdisciplinar, fazer fisioterapia, fazer a consulta com a nutricionista, fazer o acompanhamento com a nossa psicóloga, e ela respondeu super bem. É uma doença de base inflamatória, né? Então, assim, uma coisa que eu conversei muito com ela e que foi realmente a minha proposta foi que a gente pudesse identificar quais eram os gatilhos mais importantes da inflamação dela. Né? A gente sabe que tem muitas coisas que inflamam a gente, uma das principais coisas que inflamam a gente é a alimentação. Então, nessa paciente, a gente buscou muito identificar quais eram aqueles gatilhos. E nela foi, uma das coisas que fez muita diferença para ela foi realmente a alimentação. E deu super certo, né? Além da gente prescrever alguns nutracêuticos também com esse objetivo, né? De modular essa inflamação no corpo dela. Prescrevemos bastantes nutracêuticos. E ela teve um excelente resultado. Hoje ela voltou sem dor. E sem, inclusive, assim, ela já tinha até parado de tomar as medicações analgésicas. Né? Ela estava tomando só os moduladores e os nutracêuticos. Foi um resultado super bom, assim. Fiquei muito feliz mesmo por ela. Ô Gil, mas e a sua abordagem em relação ao paciente com espondilite anquilosante? Então, no caso dela, ela me queixava de muita falta de mobilidade da coluna. Então, o que eu trabalhei com ela mesmo foi exercícios de mobilidade, porque ela era uma paciente que já era adepta à atividade física.
Então, ela já ia para academia, musculação, só que ela queixava muito de falta de mobilidade mesmo de coluna. Então, no consultório, a gente trabalhou bastante exercício com o objetivo de melhorar a mobilidade e movimento da coluna, tanto lombar quanto torácica. Então, eu ensinei alguns exercícios para ela e ela conseguiu reproduzir em casa. Então, na outra sessão, na segunda sessão, ela já falou que estava melhor, que estava com menos dor, estava se sentindo menos enrijecida. Ela é uma paciente muito aplicada. Você orienta, ela faz. Em questão da alimentação também, ela já tinha uma alimentação muito restrita. Então, depois a nutricionista, ela enxergou o que poderia estar prejudicando ela, ela tirou completamente. É aquela paciente que realmente abraça o tratamento. E foi isso que ela teve 100% assim, de eficácia do tratamento dela. Uma dica que eu gosto de deixar para quem tem esses quadros inflamatórios, sabe? Você vê que a físio, ela entra de forma, principalmente desses quadros, né, específicos de inflamação de forma adjunta muito importante. Afinal, o paciente ganha mobilidade, afinal, tem muitas contraturas que ele acaba soltando, e etc., como a Gil já falou. Mas uma das coisas que eu gosto muito e vejo muito, uma dica mesmo para você que é paciente que tem doenças reumatológicas e doenças inflamatórias de um modo geral, é a retirada do glúten, né? Há uma resposta muito interessante nesse perfil de paciente, você retirar glúten da alimentação. Pelo menos é uma orientação que eu gosto de fazer. Eu sei que é difícil, não é uma coisa tão simples, né? Quer dizer, é simples, mas não é tão fácil retirar. Mas a gente observa que a alimentação ela tem um poder muito importante dentro desses pacientes com doenças inflamatórias crônicas, né? Nesse caso é legal também, né? Eu acho muito importante a gente sempre valorizar os saberes, né? Então, essa paciente é uma paciente que já tinha retirado o glúten da dieta, já tinha retirado a lactose da dieta, já tinha retirado o ovo da dieta e já tinha retirado sementes oleaginosas da dieta, né? E quando ela chegou no consultório, eu falei com ela, então vamos voltar, porque assim, né? Se você tirou tudo isso e não melhorou, é porque talvez não seja isso. E então é legal a gente ir ao nutricionista, né? Eu acho isso legal, porque às vezes a gente escuta as coisas, ou, né? Escuta por aí e vai fazendo, e isso já estava gerando um estresse grande para ela, porque dificulta até o que ela estava comendo, né? Então foi uma paciente que não foi o glúten, claro, né? O glúten ajuda, mas no caso dela foi muito o amido. Aí depois que ela retirou o amido, que ela viu muita diferença, mas ela retornou com as outras coisas, né? Então é muito importante que a gente tenha uma orientação profissional adequada. Né? Então sempre é muito importante a gente valorizar os saberes e procurar um nutricionista, assim como é importante a gente procurar um fisioterapeuta quando a gente fala em reabilitação, em movimento, né? Eu sempre acho muito legal a gente valorizar os saberes, né? Não, né, só ouvir e aprender de orelhada, né? Sempre buscar o profissional adequado. Eu quero ver mais da Gil hoje. A Gil vem A gente menos vai falar aqui. de dor lombar. Você falou fibromialgia, ela vai falar de dor lombar. Dor lombar em movimento. Diga, doutor André, o que tu queres Então, saber? eu quero saber tudo que você pode me contar sobre dor lombar e movimento. Então, a doutora Mariana, eu acho que eu entrei no início, a doutora Mariana falando sobre que é uma da segunda causa, acho, de maior prevalência na saúde, né, de dor, é a dor. Excesso de postura. Hoje a gente sabe que não é totalmente a postura que influencia no sua vida. Tem também os hábitos, né? Toda uma questão por trás. Não é somente a postura influencia, mas também nós temos outros fatores que influenciam na nossa dor. Então, esse paciente chega com muita dor. O doutor André saiu? Caiu, né? Eu acho que ele botou em espera. Eu tive que Ah, dar uma paradinha. Pode conseguir, Gil. tá. Então, os pacientes entram ali no consultório relatando muita dor, muitos deles com queixa de
de falta de mobilidade, com alguma limitação de movimento, às vezes na flexão, extensão de tronco. Então, quando a gente pega esse paciente, é um paciente com muita contratura em paravertebral, quadrado lombar, porque ele fica com medo de fazer isso. Às vezes, há medo de abaixar, pegar alguma coisa, medo de flexionar a coluna, sendo que a gente executa esses movimentos no nosso dia a dia, para sentar, para levantar, para amarrar um tênis, a gente precisa fazer esses tipos de movimento. Então, chega esses pacientes com medo, com bastante espasmo, contratura muscular. Então, a gente precisa orientar esse paciente que o movimento ele é importante, que não é legal fazer o repouso, porque o repouso acaba levando ao desuso, à perda de massa muscular, perda de mobilidade, tudo. A gente precisa colocar isso na cabeça do nosso paciente, que ele precisa entender que ele tem que fazer, dentro da condição dele, na verdade, dentro do nível de dor dele, alguma atividade. Não pode levar, não pode ficar imobilizado pelaquela dor. Procurar um médico, procurar um fisioterapeuta que possa auxiliá-lo naquele momento de dor. Então, dentro do consultório, converso com o paciente, oriento, uso técnicas manuais, alguns exercícios que usam e não usam a parte da lombar. A gente trabalha tanto membros, segmentos distantes, quanto o próprio segmento, porque a gente sabe que os exercícios levam a analgesia, né? Tanto a gente fazendo com membro superior ou fora do segmento da lombar, a gente consegue levar essa analgesia para o paciente. Então, a fisioterapia trabalha muito a cinesioterapia, que são os exercícios dentro do consultório, e esses estudos falam que a cinesioterapia ela tem muita eficácia no controle da dor e na melhora da incapacidade funcional do paciente. Então, é isso que a gente faz, mais ou menos assim, falando grosseiramente. Além de educar o paciente, ajudá-la a melhorar a questão do movimento, o retorno à sua atividade, o retorno às suas tarefas do dia a dia, a gente usa bastante recursos também, como o TENS, que é no caso de analgesia do paciente, uso de laser, e também orientar o paciente que a atividade física é muito importante para ele. Outras coisas que eu vejo você fazendo, Gil, se você puder abordar um pouquinho, você tem feito muito ozônio também, né? E como é que funciona o ozônio? Como você tem utilizado isso na dor lombar? Então, o Quais ozônio... resultados você tem observado? O ozônio, ele é muito eficaz para dor, tanto dor lombar quanto qualquer outro tipo de dor muscular, dor na parte de inflamação de tendão, tudo. Então, a gente aplica o ozônio na região lombar, principalmente assim na região paravertebral. E o ozônio ele é um potente oxidante também. E ele tem afinidade com questões inflamatórias, né? Ele aumenta, faz vasodilatação. E a vasodilatação acaba relaxando aquele músculo que está contraído, que está mais tenso. Então, o ozônio tem se mostrado bastante eficaz lá na clínica com os pacientes que têm feito. Tem, assim, pacientes com dor, não só de lombar, mas dor em cotovelo, dor em joelho, melhora, nesse lado melhora. Tanto de questão de funcionalidade mesmo, de antes de dobrar o joelho doía, hoje já não é mais. Questão de nem estar mais sentindo o joelho tão enrijecido. Então, o ozônio, tem sido muito bom ali na clínica. Eu tenho visto bastante resultados positivos. Outra coisa que eu tenho visto você utilizar também é a estimulação muscular, né? Estimulação eletromuscular é um aparelho que você tem utilizado no corpo inteiro do paciente. Como é que funciona isso aí? Então, é uma roupa. Essa roupa ela tem eletrodos e ela estimula a musculatura do nosso corpo. E a gente potencializa também com o uso de exercícios. Então, ao mesmo tempo que a roupa está fazendo o efeito, né, fazendo a contração muscular, a gente também com os exercícios acaba potencializando o efeito da roupa. Os pacientes têm gostado muito, então sair de lá suando, tá? Tô botando os pacientes para suar. Eu tô levando ela para casa hoje à noite, eu vou fazer em casa. Eu não vi ainda do lugar fazendo não, hein? É porque ele faz só escondido na casa dele. Doutora Mariana fez. O verão tá aí. E os pacientes têm gostado, tá? Tem pedido para fazer um dia sim, um dia não.
Não, E eu como é que faço é de vez em como quando. é que é o nome desse? Eu tenho feito 3 vezes por semana. Na realidade, eu comecei a fazer. Como é que funciona uma roupa que você coloca? Ela tem eletrodos, não é isso? E esses A eletrodos gente eles vão pegando usa uma roupa grupamentos musculares. especial, isso, a gente usa uma roupa especial, uma roupa de algodão, porque os eletrodos eles são molhados com água. Então essa roupa, ela precisa ser de algodão para transmitir essa energia elétrica, né? Não é choque, gente. Que os pacientes entram lá com medo achando que vai levar choque, mas não é choque. Você vai sentir um formigamento seguido de uma contração muscular. Você vai sentir o corpo contraindo, te puxando, te travando. Mas aí, esse estímulo, ele é dosado de acordo com o paciente. Eu não vou colocar nada além daquilo que o paciente não aguente. Vai ser de acordo com a como que eu O posso dizer? segredo é não Limiar. deixar o doutor André controlar o tato. Não, não pode. Se não for o Deixa doutor André comigo. controlando, dá tudo certo. Eu tenho que discordar, mas eu vou ficar calado porque está no tempo dela. Mas tudo bem, Então, vou assim, eu estava respeitar até o tempo. lendo hoje sobre sobre esse aparelho. Então, assim, ele ajuda o ganho de massa muscular, ajuda a melhorar a performance durante o treino, porque ele acaba ativando musculaturas que a gente não ativa durante o treino, que é a gente trabalha de forma isolada. Esse não, ele vai trabalhar em conjunto. Todas as musculaturas contraindo ao mesmo tempo e você potencializando ainda com uma atividade física. Então, assim, é um treino de 20 minutos que pode ser, sim, muito intenso, dependendo do paciente. Se for um paciente que não é muito adepto, a gente vai fazer um treino específico para ele. Mas um paciente que já é adepto à atividade física, a gente pode pegar um pouco mais pesado. Mas é bem legal, muito legal mesmo. Quais grupamentos musculares esse aparelho costuma trabalhar de uma vez só, Gil? Olha, ele trabalha glúteo, posterior de coxa, lombar, trabalha região de peitoral, região de trapézio. Ele trabalha toda a coluna, principalmente membros inferiores, tronco, que também é muito importante, ali o abdômen também, então ele vai trabalhar, vai pegar essa região. Então o paciente precisa ficar bem concentrado, porque vai ativar tudo ao mesmo tempo, para ele conseguir fazer o exercício juntamente com a contração. Isso ajuda no ganho de massa muscular, né? Então acaba sendo uma Isso. alternativa muito interessante para o paciente sarcopênico, né? A sarcopenia é a perda da Exatamente. massa muscular, né? Então você acaba aí, até que é um dos nossos propósitos, né? Utilizar esse aparelho em pacientes que têm já uma perda de massa muscular. Obviamente a gente tem utilizado também muita gente que está malhando, fazendo academia. Inclusive eu fiquei sabendo que tem algumas academias, principalmente, se eu não me engano, no estado do Rio de Janeiro e São Paulo, que basicamente utilizam o aparelho, né? Ou seja, a pessoa vai lá 2, 3 vezes por semana para fazer o aparelho. Então, Sim. acredito eu que tem uns resultados interessantes, assim, E os principalmente para paciente pacientes, sarcopênico. eu sempre pergunto depois, né, quando eu vejo o paciente novamente, eles relatam dor muscular, como se tivesse feito um treino de academia mesmo. E às vezes bem mais potente do que um próprio treino de academia. Hoje mesmo eu perguntei a uma paciente, ela me falou que ela sentiu dor em uma região que geralmente ela não sente quando ela está treinando. E é uma paciente que já fez crossfit, que treina bem pesado. Ela falou assim: olha, eu senti dor onde eu não costumo sentir dor. Eu falei: que bom, porque. E olha que a gente não fez um treino tão pesado, foi um treino mais leve. Porém, ela relatou isso e ela ficou muito bem. Tem pacientes que têm dor no quadril, inclusive que você tem tratado com o uso do aparelho, e a dor tem melhorado. O que você justifica essa melhora da dor no quadril, você melhorando a estabilidade da lombar? Que o aparelho acaba fazendo isso, né? Já que ativa toda a musculatura paravertebral e ativa a musculatura da região abdominal, então ele acaba melhorando o core, né? Então, se ele dá Sim, mais é um sustentação, estabilizador. Sim, se ele acaba dando mais estabilidade, qual é a trabalhamos. correlação que tem entre a pessoa ter uma melhor estabilidade abdominal e lombar, que é do core, de toda dessa região, e quadril? É uma dúvida que eu tenho. Então, a gente sabe que a musculatura de tronco ela é uma musculatura estabilizadora. Então, a gente precisa da musculatura de tronco para N tarefas que a gente faz no dia a dia. Para andar, para sentar,
para muitas funções, a gente precisa ter essa musculatura bem estabilizada, porque é ela que nos sustenta, ela que nos segura. Então, imagine, você está com o abdômen fraco, uma musculatura paravertebral fraca, uma musculatura que precisa ser estabilizada para você executar várias funções, totalmente, né, fraca. Você vai acabar ativando como que eu posso dizer? Exigindo de outras musculaturas. Então, você está tirando de uma que tem essa função e Sobrecarregando. sobrecarregando outras estruturas. Então, uma vai trabalhar mais que a outra. Então, é aquilo, né, de hipomobilidade com hipermobilidade, uma região vai trabalhar mais, a outra vai trabalhar menos. Então, isso, eu acredito que isso sim influencia na questão de iniciar uma lesão. Porque a gente está tirando de uma que era essa função e colocando em outras que era uma segunda, que entraria de forma segunda e não a primeira, entendeu? Eu estou vendo os marombeiros entrar aí, que eu conheço. Aqui eu vou fazer o seguinte, você pode vir que você vai ter uma sessão exclusiva para você, que a Giovana vai estar controlando, depois você dá seu parecer. Nós atendemos aqui alguns fisiculturistas esses dias, e inclusive ela é campeã estadual, sei lá o que, brasileira aí, e ela utilizou o aparelho e ela disse que o negócio é sinistro. Mas para você vai ser moleza, para quem entrou aí que eu sei e tal. Você vai tirar de letra. Mariana, vamos aproveitar mais a Gil aí. O que você tem para lançar para ela? Giovana, eu queria que você falasse um pouco, uma coisa que eu acho super importante, a gente sempre falar e desmistificar, é a questão da postura que você falou. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a relação entre postura e dor lombar. Afinal, existe uma postura correta ou não? Então, na verdade, não existe uma postura correta. A postura é aquela que é confortável para o paciente. Igual tem muitas pessoas que falam que a gente deve manter o core sempre contraído. Ah, contrai o core para tudo. Só que aí a gente acaba tendo aquela pessoa super hipervigilante, uma pessoa que está em estado de alerta o tempo todo. Aí, às vezes, por uma falha, relaxa o core, tem uma lesão. Aí vai falar, porque o meu abdômen não estava contraído. Mas quando a gente vai pegar, a gente vai ver que essa pessoa tem pontos gatilhos na região de diafragma, região de paravertebral, de quadrado lombar, que é uma musculatura muito tensa. Então, a gente precisa entender que a questão de você manter o core contraído o tempo todo não é legal. O core precisa ser estabilizado durante os exercícios, mas você manter isso durante o seu dia, ele vai acabar sendo prejudicial para você ao futuro. Então, faz o exercício para manter ele legal, ele forte, ele saudável, mas não manter isso, porque eu já vi muitas pessoas que vai abaixar, trava o corpo igual um robô e pega, porque tem que contrair o músculo, tem que estabilizar a coluna, tem que fazer. Mas não é nada biomecanicamente fisiológico. Tá ali como se fosse um robozinho. Então, isso acaba gerando dor, acaba gerando mais contração muscular, acaba gerando mais tensão. E a tensão e a contração muscular excessiva gera dor. Então, a gente precisa deixar o nosso corpo ter os movimentos que foram feitos para ele, que são os movimentos fisiológicos. Evitar ser um pouco muito hipervigilante, mas eu sei que isso é difícil uma pessoa que já tem dor, porque a dor nos faz proteger, né? Se eu tenho dor, vou querer proteger o meu corpo, vou querer proteger a minha lombar, com medo de ter uma lesão novamente. E a postura, a gente sabe que não é somente a postura que leva a dor. É uma questão psicológica, uma questão social, fatores econômicos. A postura é um dos fatores, mas a gente não sabe o contexto desse paciente. A postura é sempre a vilã de tudo, né? Mas não é muito ela a culpada também. Tem outros fatores também que influenciam. Hoje, né, é melhor a gente mudar a postura, né, Giovanni? Eu acho que é legal isso, assim, né? Você falou um pouco de vigilância. Então, as pessoas que às vezes trabalham muito tempo sentados, por exemplo, então o ideal é que você dê uma parada, né? Sim.
levante um pouco, alongue um pouco. Porque às vezes isso acontece, às vezes tem pacientes lá na clínica que ele fala, ai, minha dor não passa. Eu falo assim, mas você fica, como que é o seu dia? Ah, eu fico 10 horas na frente do computador. Eu falo, mas você não levanta, não bebe água, não vai ao banheiro? Não, não dá tempo. Eu falo, mas você precisa levantar, pelo menos para esticar a perna, né? Fazer algum alongamento, até mesmo para você distrair um pouco, ficar super focado ali. Aí eu tento conversar isso com os pacientes, para pelo menos dar 2 horas para trabalhando, 1 hora, 2 horas. Não consigo levantar antes de 1 hora. Pega a Deu 2 horas, caneta aí. levanta, vai beber uma água, vai andar, vai ao banheiro, faz algum movimento. O importante é você não ficar parado. Precisa se exercitar. Quem está em casa, pega uma caneta aí. Pega uma folha de papel também. Você vai fazer o seguinte agora. Eu vou falar, Gil, vou resumir o que a Gil falou. A posição ideal que você deve ter. Anota aí. É a próxima. O que isso quer dizer? A posição ideal é o movimento, né? Ou seja, qualquer posição, Gil, né? Você me corrija, por favor, se eu estiver enganado. Qualquer posição que você permanecer por muito tempo nela, ela vai ser lesiva, ela vai ser maléfica, né? Então tem uma frase que eu gosto muito: qual é a melhor posição? É a próxima do movimento, né? Ou seja, estar em movimento é a melhor posição que você pode ter. Ou seja, se ficar parado, você vai ter, sem dúvida nenhuma, alguns problemas, não só de lombar, né, Gil, mas de cervical, de pernas, braços e etc. Gil, eu vou dar uma paradinha aqui, enquanto você vai conversando com a Mariana e com nossos espectadores, que eu vou pegar alguma coisinha aqui, e eu vou deixar uma perguntinha para você responder. Você já disse que você utiliza no dia a dia tanto a parte da fisioterapia, vamos dizer assim, de um modo mais amplo possível, com terapias manuais e etc. Você utiliza o ozônio, que você já relatou, você utiliza a estimulação elétrica muscular para melhorar, para dar mais contratura, melhorar o ganho de massa muscular. E eu queria que você pudesse falar também, que eu sei que você utiliza, e você está escondendo o ouro, então você abre para a gente, mostra para a gente, que eu sei que você utiliza também a terapia por onda de choque para tratamento de dor lombar, dentre outros. Conta um pouquinho para a gente, enquanto eu dou uma Eu sou uma paradinha. mulher de muitas armas, né? De muitas ferramentas. Esse é o segredo Então, do sucesso, ter muitas ferramentas. tem muitas ferramentas. A gente utiliza bastante a terapia de onda de choque lá na clínica. A terapia por onda de choque é uma onda mecânica, né? Então, a gente utiliza uma pistola, um gerador de energia, no local de dor do paciente. Não serve só para lombar, a gente trata joelho, ombro, cervical, também com onda de choque. Então, ela causa uma dor muito aguda no momento, porém depois vai causando uma analgesia. E isso o paciente, logo depois da sessão, ele consegue fazer alguns movimentos. Ele tem uma liberdade maior de movimento, até mesmo por conta daquela analgesia causada pelo aparelho. Então, é uma terapia assim, com bastante resultado, bem interessante, né? Bem tem bastante resultado na clínica, os pacientes gostam muito. É uma terapia, não vou falar que é indolor, ela dói um pouco, ela dói um pouco, mas ela não é invasiva. A gente faz no local da região do paciente, para tendinite, para bursite, para lombalgia, para até pontos de gatilhos também, para fascite plantar. Então, ela tem, assim, pode se utilizar para N patologias. E ela é muito eficaz, né, doutora Maria? Eu adoro, né? A Giovânia faz em mim de vez em quando. E eu Você acho está que tem fazendo um terapia por onda também. de choque para quê, doutora Mariana? Eu já fiz umas 2 vezes para minha Para cervical. celulite? Porque serve para celulite também, né? Não sabia, já vou fazer, mas eu não tenho celulite. Meu problema não é celulite. Tá bom. Morram de Desculpa. inveja, viu? Vocês em casa, viu? A doutora Mariana não tem celulite. Não tem, tenho gordura abdominal, mas celulite não tô tendo. Não tem esse problema. Tá. Mas sabe por que eu como muito bem, doutor André? Não,
Eu não vou discutir, porque eu particularmente não tenho propriedade para falar. Você tem celulite? Eu? É. O homem eu acho que tem menos, né? Ah, não sei, acho que você deve ter, porque você toma uns trem, que você toma Coca-Cola, isso da celulite. Quem disse que eu tomo? Eu já vi. Eu já vi. Não é uma constância, vai. Não é uma coquinha. Mas eu gosto, eu já fiz umas 2 vezes para minha Vamos dor lavar roupa aqui, ó. cervical, porque eu estou fugindo Tá. da proloterapia e eu acho que a terapia de choque tem um resultado excelente, né? Ela tem Você o mesmo trouxe um princípio. tema aí que eu vou te cortar logo, porque senão eu esqueço. Eu vou te cortar, né, você ficar falando Me de corta, plano de doutora. choque. Não, mas para você falar, porque aí a Gil já fala em seguida. Uma das coisas que a gente usa para tratamento de dor lombar é a proloterapia, né? Aí eu gostaria, Mariana, que você falasse um pouco da proloterapia e logo em seguida, Gil, se você puder, você já encaixa como você tem trabalhado nesses pacientes que estão fazendo a proloterapia. A proloterapia é uma técnica da medicina regenerativa, né, que consiste na injeção de uma solução irritante no tecido com o objetivo de produzir inflamação. Aí você vai falar assim, inflamação, vocês estão falando o tempo inteiro aí que inflamação é uma coisa ruim, por que você vai induzir inflamação no meu tecido? A inflamação, ela não é uma coisa ruim, né? A inflamação é a resposta do nosso organismo para curar, para resolver, para regenerar, para fortalecer. O problema é quando a nossa inflamação, ela fica parada em determinados estágios. Então, o nosso objetivo é empurrar aquela inflamação para frente, empurrar aquela inflamação para resolução. Então, esse é o nosso objetivo com a proloterapia. E é importante a gente falar, né, doutora André, que a gente faz tudo sempre guiado por ultrassonografia. É um procedimento minimamente invasivo feito por meio de agulhas e que a gente faz guiado por ultrassonografia. O que a ultrassonografia traz? A ultrassonografia traz precisão. Então, a gente vê aonde a gente está injetando e ela traz logo segurança para o procedimento. Então, a gente minimiza muito, né, o risco de algum efeito colateral, algum efeito adverso. Claro que existem os riscos, né? Qualquer procedimento está sujeito a riscos. Mas a gente minimiza muito, né, a ocorrência desses eventos com a visualização direta com o uso da ultrassonografia. E a gente tem excelentes resultados desse procedimento. A gente usa muito para lesões musculoesqueléticas, para tendinites, para bursites, para dores crônicas lombares, por exemplo, né? É legal a gente falar, a gente não falou um pouco aqui, né? Mas é muito legal a gente falar que tem muitas dores lombares que elas vêm de entesites, né? De problemas nas ênteses, nas faces, nos ligamentos, né? Que às vezes passam desapercebidas. Então, nesse tipo de lesão, a proloterapia tem resultados fantásticos e a gente usa muito com excelentes resultados. E uma coisa que é legal a gente associar para potencializar o resultado é a terapia de onda de choque. Que a Giovânia vai falar como que ela usa agora de adjunto à nossa proloterapia. Então, aí depois que o paciente ele faz a proloterapia, né, a gente dá um intervalo de 1 semana, porque o corpo começa a reagir, o processo inflamatório é ativado com a proloterapia. Me corrija se eu estiver errado, doutora Mariana. Então, a gente realiza a onda de choque. É para falar da onda de choque também do tratamento da fisioterapia? Não, é para você falar de como você recebe esse paciente pós-proloterapia e como é que é a sua abordagem nesse paciente. Então, a gente faz, pós o procedimento, a gente faz o uso do laser, que o laser também a gente usa ali na clínica, que é o laser de baixa potência, que é o laser que ajuda no processo de cicatrização, que ele tem efeito anti-inflamatório, ele faz modulação da inflamação, né? E também ativação das células. Então, a gente usa o laser nessa região do paciente, porque a gente acabou de gerar um processo inflamatório, então a gente usa o laser. E também, logo depois, a gente marca os pacientes para fazer a onda de choque. Então, a gente percebe que o paciente já está um pouco menos dolorido, está um pouco menos de sensibilidade. Então, a gente consegue fazer o uso da terapia de onda de choque, que é uma terapia que ela causa um pouco de dor. Então, o paciente, nesse momento, ele está um pouco melhor da sua dor e fica um pouco mais fácil fazer a onda de choque.
E os resultados associados com a onda de choque e a proloterapia têm sido muito eficazes. A gente está tendo bastante resultado ali na clínica. Os pacientes têm evoluído muito mais rápido, em conjunto. Muito bom. Então, você acaba fazendo uma combinação da proloterapia. Costuma usar o ozônio também, né? O ozônio também. Você usa muito ozônio. Usa a terapia por onda de choque e o laser. E às vezes usa a magnetoterapia também, né? Faltou você falar um pouco da magnetoterapia. Hoje o senhor está me espremendo em tudo, hein? Não, eu quero te aproveitar. O máximo. Então, a magnetoterapia é um aparelho que ele usa ondas magnéticas, né? O paciente ele é indolor, não é invasivo, o paciente não sente dor, não sente nada. Então, ele fica ali mais ou menos 50 a 1 hora. E a gente usa para questões anti-inflamatórias, para melhora da circulação sanguínea, melhora da regeneração celular, para tendinite, para bursite. A gente tem N protocolos para uso da magnetoterapia. E a magnetoterapia ela também é associada a todos esses outros tratamentos que a gente tem feito na clínica. É um combo, o paciente sair de lá muito bem, né? Muito bem. Eu estou muito feliz, viu? Você enriqueceu demais essa live aqui hoje, viu? Ela brilha muito. Hein, Tô falando que minha paciente mega elogiou ela hoje. Ah, eu amei ela. Aí eu até falei com ela, falei, eu também adoro ela. Sempre que eu tô ruim, eu vou lá. Ela me salva. Muito bem. Pois bem. Mariana, considerações finais. Porque agora nós temos nossa reunião. Já? Quero agradecer a Giovânia por ter concordado, por ter aceitado o nosso convite. Dizer que ela é sempre muito bem-vinda na nossa live, que a gente sente falta dela nas nossas lives. Estava sumida, né? Estava sumidíssima. Falar nisso, né? Giovânia, cadê a sua mãe? Hoje não teve ninguém chamando ela de Branca de Neve aqui. Teve, sim. Será que ela tá aí? Ela teve? Eu não vi. Eu perdi. Sua mãe tá não, aí? Acho que minha mãe não entrou, não. Você nem contou pra sua mãe, né, que você ia participar. Ah. Eu tô achando que você deu um golpe na sua mãe e nem contou pra ela. Aí eu vi o Vitor chamando ela de Branca de Neve, mas eu não vi a mãe dela. Teve sim, chamando ela de Branca de Neve. A vovó do ano. Então eu quero agradecer muito a Giovânia, agradecer muito cada um de vocês que estiveram aqui na nossa live. E dizer sempre, né, se você tiver algum tema, alguma dúvida que você queira conversar com a gente, deixa no comentário da nossa última live, que eu vou adorar saber. Muito bem. Gil, considerações finais. Eu esqueci de falar um negócio. A cabeça está muito ruim ultimamente. Que é muito importante a gente trabalhar também a questão respiratória do paciente no lombar. Porque eu pego muito consultório pacientes com dor, assim, em região de costela. Eu estou atendendo uma paciente que ela falou que ela está com mais de 2 anos com dor na região de costela. Quando eu fui ver, uma região muito funcionada, com ponto gatilho. Então, eu liberei ela naquele momento, liberei a região, ensinei ela um exercício respiratório, que ela não respirava daquele jeito, né? Aí eu ensinei e hoje ela voltou, falou assim, nossa, minha dor melhorou muito. Eu tô com só um pouquinho de dor ainda, mas eu tô fazendo os exercícios. Então, era só um padrão respiratório que estava, por algum motivo, alterado, que acabou gerando essa dor nas costelas e também acometendo um pouco a dor lombar dela. Então, assim, é importante eu como profissional de fisioterapeuta, o paciente também, ele aderir ao tratamento, não só eu ficar falando e ele não fazer em casa. E é importante que a atividade física é o principal tratamento para dor. Que a inaptidão física, você ficar sedentário, isso só contribui no futuro para você ter alguma dor, seja ela lombar, seja ela de joelho, em qualquer articulação. Então, assim, qualquer dúvida também estarei aqui. Agradeço a doutora Mariana pelo convite, a doutora André, e em breve voltarei.
Não tão breve assim, mas eu voltarei, tá? Eu espero que seja. Na realidade é o seguinte, você não precisa agradecer convite nenhum, porque você faz parte desse corpo aqui, dessa responsabilidade de estar levando informações, né? Você faz muito bem, por sinal. Então, o prazer é sempre meu de estar aqui aprendendo com você. O prazer, eu tenho certeza que são dos pacientes e das pessoas que nos acompanham em casa. Muitas vezes nem são pacientes, por motivos diversos, mas que sem dúvida nenhuma saem daqui enriquecidos com as informações. E você não vai demorar para voltar. Na realidade, você já pode voltar semana que vem. Eu e Mariana, eu vou tirar folga das lives. Não, Você semana pode que vem eu não assumir. posso. Por que Eu você não pode? tenho, eu Ah, tenho consulta médica. coisa do médico Eu aqui. tenho que ver o baby, meu ultrassom semana que vem. Ah, essa já vai ver o sexo? Não. Tá todo mundo querendo saber, menos eu. Todo mundo tô zero curiosa. Agora a clínica toda me pergunta. Qual o sexo? Aham. Eu vou te falar qual que é. Ah, Você vai ter um menino. Ah, eu também acho que vai ser menino, vou torcer para ser um menino. Eu tenho certeza que vai ser menino. Eu Afinal, a também sua acho. gravidez está muito tranquila. Eu sempre Menino não torço dá por menino, trabalho. eu acho também. eu tô muito, Gravidez, graças a Deus, eu tô ótima. Não tô sentindo nada. Tô ótima. gravidez de menina é tranquila, igual você está tendo aí. Tranquilo, Vamos né? ver quem vai ganhar, quem vai acertar, hein? Ué, eu já estou dizendo, menina. Eu já entendo pelo formato do rosto. Ah, meu Já rosto é tô... sempre redondinho. Isso não interfere em nada, não. Ah, tá por fora. Ah, depois você vai contar pra gente aqui se foi menino ou se foi menina. Eu te Na mostro detalhe. próxima, na outra semana eu volto. Amo, Vitor, fazer um bolão, boto fé, adoro. Eu te mostro aqui qual é a. Por que que eu tô dizendo. Mas tá bom. Eu, mais uma vez, quero deixar aqui meus sentimentos a toda a Polícia Militar. Mas ontem, novamente, policiais foram assassinados ali em Cariacica, na cidade, e a polícia é uma instituição que eu tenho muito carinho, muito respeito, e na minha família são vários da corporação, e fica aqui meus sentimentos verdadeiros em nome de toda a instituição da Reliva, a toda a PM, a toda a polícia que sempre tá à nossa disposição, né, à disposição da sociedade, e é muito triste o que ocorreu, e meu sentimento especial às famílias mesmo desses policiais, né? E é isso. Que Papai do Céu abençoe a vida de vocês, que vocês tenham uma semana incrível. E semana que vem, às 19 horas, estaremos aqui mais uma vez com uma live diretamente da Relivion para a sua casa. Aproveita, clica no aviãozinho, manda essa live para frente. Hoje teve um conteúdo muito vasto que a doutora Giovana trouxe para nós. E é isso. Um beijo grande. Até segunda-feira que Tchau. vem.